Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, né? No vídeo de hoje nós iremos tratar de um caso interessante, de uma experiência de quase morte que está contida no livro do neurologista médico, né? Médico neurologista Edson Amancio. Tem um livro chamado Experiência de Quase Morte, onde ele trata sobre o assunto e traz vários casos, né, de diferentes segmentos nessa área de experiência de quase morte. E vou tratar um caso aqui, né, de um soldado americano, descrito por Michel Sabon, né, por esse pesquisador aí, Michel Sabon. O soldado americano que no Vietnã ficou gravemente ferido e foi considerado morto e enviado para embalsamento. Alguns trechos do que esse homem relatou a esse pesquisador. Então, era 6 de junho de 1966, aproximadamente 5 da manhã, vimos muito bem os Vietcongues na linha das árvores. Deviam estar a uns 100 metros deles. Do nosso lado, deviam ser 35 homens naquele momento. Os Vietcongues começaram a atirar com morteiros e metralhadora. Tremendo, tentei pular para trás, mas o projétil explodiu. Lembro que naquele momento o choque me jogou para frente e para trás. Mal eu havia tocado no chão e conseguido sacudir a cabeça quando um tiro de morteiro explodiu atrás de mim e me fez dar uma cambalhota para frente. É tudo que eu lembro até voltar a mim 1 ou 2 horas depois. Eu vi os Vietcongues, vi o cara que me tirava as botas, via os outros, via tudo em volta, via quem pegava diferentes coisas, pegava os anéis e alianças, via como estou vendo agora. Eu via também, era como se eu estivesse vendo um manequim estirado lá, via meu rosto e meu braço, estava muito queimado e o lugar estava coberto de sangue. Vi um fuzil M4 a mais ou menos 1 metro, 1,20 metros de mim e tentei pegá-lo, mas não consegui fazer nem um único movimento. Era como se eu estivesse num sonho muito profundo. Quando o Vietcong me tirou as botas, vi a cena toda e ao mesmo tempo era como se estivesse esperando que o cara terminasse para que eu pudesse pegar o fuzil quando sua atenção se desviasse, mas não conseguia mexer o corpo, simplesmente não conseguia que aquele arremendo de corpo pegasse a arma. Era como se eu fosse um espectador, como se tudo estivesse acontecendo a um outro qualquer. Eram aproximadamente 3 ou 4 da tarde quando nossas tropas chegaram. Eu via e ouvia. Era evidente que eu estava meio embotado, totalmente queimado. Todas as minhas roupas estavam queimadas, parecia estar morto. Me colocaram no saco e fomos empilhados no reboque. Se eu tivesse reencontrado depois, os soldados que me recolheram teria conseguido reconhecê-los. Fomos transferidos para um caminhão e depois levados para o necrotério. Lá começou o procedimento de conservação dos cadáveres para o traslado para os Estados Unidos. Lembro que estava sobre uma mesa e que um soldado contava piadas sobre showgirls que vinham se apresentar para o exército. Tudo que eu vestia naquele momento era a minha cueca, encharcada de sangue. Vi como o soldado arrancou. Depois soltou minha perna e abriu na virilha esquerda para identificar a artéria femoral e injetar o líquido de embalsamento. Começou a fazer a incisão e nesse instante parou de rir. Simplesmente estranhou que estivesse saindo todo o sangue. Então procurou meu pulso e verificou que havia batimentos. Vi isso claramente, como se tratasse de uma terceira pessoa. Ele checou os pulsos, mas como não tinha certeza, chamou alguém para verificar. De todo modo, já tinha interrompido a incisão. Pouco depois, perdi o fio dos acontecimentos. Aparentemente me levaram para uma outra sala e amputaram minha mão. Alguns minutos depois da cirurgia, acordei com um capelão me dizendo que tudo ia correr bem.
Eu não estava mais assistindo a cena, agora fazia parte dela. Quando Sabu ouviu essa história, não tinha certeza de que tudo o que o homem havia descrito era mesmo verdade. Ponderou que pelo menos parte do relato tinha testemunho físico. O entrevistado portava prótese no braço direito, mas o transporte dentro de um saco para o local de embalsamento ainda perturbava Sabu. Solicitou então ao homem que lhe mostrasse a virilha esquerda. Ele não se fez de rogado, tirou as calças e mostrou a região. Na altura da artéria femoral esquerda havia um corte muito bem cicatrizado, como se fosse a assinatura do embalsamador. Então, pessoal, os casos de experiência de quase morte, eles são bastante interessantes, porque eles traz não um, nem dois, nem três, nem quatro relatos, não é? Aqui mesmo no YouTube tem um canal bastante interessante, eu já vi alguns vídeos, que é Afinal Quem Somos Nós, que traz vários relatos de pessoas que passaram por essa experiência. E a gente traz nossa modesta contribuição, né, nessa leitura do trecho desse livro, para mostrar que é preciso realmente ter humildade, né, como a gente sempre vem dizendo aqui, porque o ser humano, não é, ele é bem complexo. E a concepção espiritualista, né, e no nosso caso espírita, ela, para a gente não é novidade esse tipo de relato, porque o que a gente aprende, né, estudando a doutrina espírita, é que existe esse laço, né, que prende o espírito ao corpo, né, um laço fluídico. Existe essa contraparte mais etérica, vamos dizer assim, que é o perispírito, né, que é como se fosse o envoltório do espírito. E em momentos de tensão, vamos dizer assim, e de vulnerabilidade física, uma parada cardíaca, um acidente, qualquer coisa que deixe o corpo físico vulnerável ou debilitado ou numa situação extrema, né, vamos dizer assim, de aniquilamento mesmo físico, né? É comum, não é, vamos dizer assim, essa característica, né, de prender, né, o corpo espiritual, o perispírito, o corpo físico, né, esse laço, né, melhor dizendo, ficar um pouco mais tênue e haver a saída do corpo, a saída do perispírito, né, se desenrolando, né, do corpo físico. E em alguns casos, obviamente não todos, quando sai do corpo, né, num acidente de carro, por exemplo, se percebe toda a cena ali, né, e se descreve quando o corpo volta. Isso é uma evidência extraordinária da questão espiritual do ser humano, porque assim, se a gente for olhar, né, todos os casos, né, e chegar a uma análise fria, né, a gente não pode concluir que existe uma hipótese materialista que abarca todos os casos. Isso aí, como a gente vem dizendo em outros vídeos, isso é uma fé dogmática materialista daqueles que pegam todos os casos, ou não pegam, ou não têm interesse, ou pegam os casos que lhe convém para manter essa crença no materialismo, para negar essa parte espiritual do ser humano e dizer que é um assunto superado, que é uma mentira, né? Porque tem vários pesquisadores aí estudando na academia, considerando sim a hipótese espiritualista. Então, isso é uma grande mentira, dizer que
qualquer coisa que fale de espírito seria uma hipótese não científica. É mentira, porque existe essa hipótese. Então esse é o nosso vídeo de hoje, né? Trazendo esse caso interessante. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!